Meus irmãos da paz do Senhor Jesus, é um prazer nós estarmos aqui utilizando do canal do nosso irmão presbítero Mauro. Nós congregamos junto na Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na cidade de Jandira. Estamos aqui com um projeto que nasceu no nosso coração, acredito que na direção de Deus. Eu quero me apresentar para os irmãos. Meu nome é Cleomar Lima Brito, sou formado em Teologia pela Faculdade Metodista, curso pós-graduação em Psicologia Pastoral e Aconselhamento Familiar. E vamos trabalhar um projeto, gravar alguns vídeos para falar acerca do dispensacionalismo. O que é o dispensacionalismo? É uma doutrina que ensina que Deus trabalhou dentro de um período de tempo para cumprir os seus propósitos na vida do ser humano. Então esse é o nosso objetivo. Esse primeiro vídeo vamos apenas falar um pouco, um panorama geral do nosso objetivo. Na sequência estaremos também abrindo um canal no YouTube para falar sobre cada dispensação e os propósitos de Deus em relação a cada dispensação. Trabalharemos exatamente 9 características dentro de cada dispensação. O que é dispensação? Dispensação, segundo a teologia define, é um tempo, um período em que Deus provou a humanidade, e dentro desse período teve alguns percalços que ocorreram no decorrer da história, mas Deus nunca deixou de cumprir os seus planos. Então nós estamos aqui com esse propósito, com esse objetivo, e eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar. Gostaria nesse primeiro vídeo de trazer aqui algumas definições para os irmãos sobre essas 9 características que nós iremos trabalhar. A primeira, nós vamos trabalhar dentro das 7 dispensações, é a definição do termo, de dispensação. Segundo, é a duração do tempo dessa dispensação, o começo favorável. Dentro de cada dispensação há um começo, e esse começo é favorável para o homem. Os testes para os agentes, no caso o ser humano, que é provado dentro das dispensações, o propósito de Deus em cada uma dessas dispensações e os meios de Deus para a realização dos seus propósitos. A sétima é a falha dos agentes responsáveis, no caso do ser humano, que falharam em todas as dispensações. O oitavo é o castigo de Deus para os agentes culpados, que cada dispensação tem uma punição. E a nona característica é a provisão de Deus para reconciliação dos agentes que caíram. Então, dentro de cada dispensação, Deus vai trabalhar sempre procurando trazer o homem para perto dele. Eu gostaria de deixar registrado aqui, logo nesse vídeo, que tem alguns estudos bíblicos ou doutrinas que nós estudamos na Palavra de Deus, e você não vai achar a palavra específica. Por exemplo, a Bíblia nos conta sobre a Trindade. Nós estudamos a doutrina da Trindade. E a Bíblia não revela, você não vai ler tanto no Novo quanto no Antigo Testamento, você não vai ler sobre a palavra Trindade. Não é porque a palavra não existe que não exista a ação da Trindade na palavra de Deus. Porque nós cremos que Deus é trino, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e que age de maneira distinta. E como nós defendemos a doutrina da Trindade? Quero apenas usar aqui um exemplo, no livro de João, quando Jesus ele se direciona, os evangelhos revelam isso, quando Jesus ele vai até João Batista para ser batizado no Rio Jordão. Ali nós vemos a ação da Trindade. Nós vemos Jesus sendo batizado por João. Na sequência, o Espírito Santo de Deus descendo sobre Jesus nas águas ali, em forma corpórea como de uma pomba. E uma voz que João ouviu dizendo: esse é o meu filho em quem eu tenho prazer, ou em quem eu me comprazo. Então nós vemos a ação da Trindade de maneira distinta. Então é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Não cremos em 3 deuses, mas cremos em um Deus só que se manifesta em 3 pessoas, que é o Deus que nós servimos. Mas essa palavra dispensação, você também não vai achar ela no Antigo Testamento. Ela é revelada na Bíblia apenas em 4 textos bíblicos. E quem escreve esses textos é o apóstolo Paulo. Em 1 Coríntios capítulo 9, o verso de número 17, em Efésios capítulo 1 e o verso de número 10, Efésios 3 e o verso 2, e Colossenses capítulo 1 e o verso de número 25, é onde nós vamos achar essa palavra chamada dispensação. E quais são essas 7 dispensações? A primeira dispensação é a dispensação da inocência,
A segunda dispensação é da consciência. A terceira dispensação é o governo humano. A quarta dispensação é a dispensação patriarcal, em que Deus levanta os patriarcas Abraão, Isaac e Jacó. A quinta dispensação é a dispensação da lei, quando Deus dá a lei para Moisés no deserto. E a sexta dispensação é a dispensação que nós estamos vivendo hoje, que é a dispensação da graça. Então nós iremos trabalhar essas 9 características, dentro dessas dispensações, e a última dispensação é a dispensação milenal, que nós cremos que a igreja ela reinará com Cristo sobre essa terra. Então a Bíblia tem inúmeros versículos que comprovam e provam isso, e esse é o nosso objetivo, de trazer para os irmãos, elucidar essas questões sobre as dispensações. Então que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos, nos ajude na divulgação desse canal, e que seja de proveito para a vida daqueles que ouvirem a palavra de Deus. E o objetivo maior é que nós possamos colocar nos nossos corações que Deus, Ele é aquele que cuida do seu povo. Em cada dispensação nós poderemos identificar o cuidado de Deus para com a humanidade. Deus provendo o meio para o homem ser salvo, e isso também não nos prova que o homem é salvo pelas obras. Cada dispensação o homem tem uma obrigação para ser obedecida, conforme a dispensação da lei, mas isso não diz respeito de que o homem tenha que fazer alguma obra para que ele consiga alcançar a salvação, porque a salvação é literalmente pela graça de Deus. E em cada dispensação nós veremos a graça de Deus sempre dando uma nova oportunidade para o homem, para que o homem se volte para ele. Desde o Jardim do Éden, quando o homem peca, que ele é expulso da presença de Deus, Deus ele está provendo meios para que esse homem se achegue, para que o homem se achegue a ele e alcance dele a graça, alcance dele os benefícios que ele tem prometido. Então, que Deus abençoe aos irmãos, nos ajude na divulgação desse trabalho, e se inscreva também no canal do nosso irmão Mauro, que à medida que a gente for soltando alguns vídeos, os irmãos receberão as notificações e poderão participar conosco também ativamente desse trabalho, contribuindo com opiniões, dando sugestões, e nós estamos abertos ao trabalho que os irmãos, à contribuição que os irmãos podem nos trazer com relação a esse trabalho. Que Deus abençoe a todos, e a paz do Senhor Jesus fique com todos em nome de Jesus.